A paz do Senhor. Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso módulo sobre discipulado. Essa é a nossa sexta aula e eu espero que a essa altura você já esteja convicto de que fazer discípulos é uma ordem que está sobre nós, uma ordem do nosso Senhor Jesus, e por ser a grande comissão, é algo com que a gente tem que urgentemente se ocupar. Nós precisamos nos envolver e fazer intencionalmente discípulos para o Senhor Jesus. Mais uma vez, usando o autor do livro Discipulado, Bonhoeffer, ele diz: cristianismo sem Jesus Cristo vivo permanece um cristianismo sem discipulado. E cristianismo sem discipulado é sempre um cristianismo sem Jesus Cristo. É apenas uma ideia, um mito. Então, de fato é isso. O cristianismo que não envolve essa jornada do discipulado, esse aprendizado, esse crescimento para nos parecermos cada vez mais com Jesus, não é cristianismo, é só uma ideia, é só um mito. Então, hoje a gente quer trabalhar essa pergunta. Afinal, então, como se faz discípulos? Como a gente faz discípulos? O que precisa? E a gente vai trabalhar isso nessa aula. É difícil a gente precisar o quando e o porquê, mas o fato é que o discipulado foi aos poucos deixando de se parecer com aquele discipulado que Jesus fez. A igreja, ao longo dos anos, ela foi reduzindo o discipulado a um curso preparatório para o batismo. O que é importante, a gente não tira a importância disso, mas o discipulado não pode se resumir apenas a isso. A gente já usou essa definição do Mark Dever, que discipular é ajudar alguém a seguir a Jesus. E esse processo de seguir a Jesus não é só até chegar ao batismo. O batismo é o início dessa jornada. Então, é necessário que durante toda a vida cristã, a gente esteja sendo discipulado e também esteja discipulando, ajudando alguém a seguir Jesus melhor, exercendo sobre ela boa influência. Então, quando Jesus proclamou a grande comissão, voltando para aquele texto de Mateus 28, ali está claro que Jesus dá o como. Ele diz, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar, ensinando a obedecer. Então, o como está aí, é batizar e ensinar a obedecer. Batizar, obviamente, porque é o primeiro ato de testemunho público daquele que decide morrer para si mesmo, como a gente já falou sobre isso, e viver agora uma vida para Cristo. O batismo é isso, nós cremos, conforme Paulo explica em Romanos capítulo 6, versos 3 a 4, ele diz: acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Então o batismo é isso, o batismo é esse ato de fé público em que não apenas aquele que está sendo batizado, mas também a igreja que está testificando daquele batismo, estão confirmando a decisão daquela pessoa de abandonar a sua própria vida para viver agora uma nova vida em Cristo. As velhas coisas se passaram, tudo se faz novo. Então, se fazer discípulos é ajudar no processo de seguir a Jesus, não há dúvida que esse primeiro passo é que torna o discipulado viável, ou seja, é a partir desse novo nascimento, dessa regeneração, que a pessoa então está habilitada para seguir Jesus. A gente já falou aqui também que é injusto esperar a atitude de um discípulo de alguém que não foi regenerado. As pessoas que não têm o Espírito Santo trabalhando dentro de si não serão capazes a responder esse chamado para seguir a Jesus. Nós só conseguimos fazer isso porque o Espírito Santo atua em nós, esse processo de nos parecermos mais com Jesus, que pode ser também descrito como a santificação. Então, sendo assim, o primeiro e determinante passo para se iniciar a jornada do discipulado é que o discípulo tenha, de fato, passado pelo novo nascimento. E aqui está um problema,
porque a gente já viu e sabe, né, que entre aqueles que são discípulos de Jesus e que estão organizados na igreja local, há também aqueles que, embora estão lá, também podem até ter se batizado, são membros há muito tempo, mas nunca passaram pelo processo de regeneração. Nunca, de fato, tomaram a decisão de seguir a Cristo. Nós sabemos que isso existe, isso acontece. E é muito difícil a gente conseguir discernir isso no ato do batismo. E nem é bíblico a gente querer que a pessoa que vai se batizar já esteja completamente desenvolvida e vivendo uma vida cristã. Ela ainda tem muitas coisas a serem corrigidas, transformadas. Quando aquelas 3.000 almas ouviram a pregação de Pedro e aceitaram a Jesus e foram batizadas, elas não estavam prontas, elas não estavam exercendo uma vida cristã, elas ainda não estavam se comportando como pequenos cristos, né? Discípulos de Jesus. Mas ali se iniciou uma jornada de aprendizado para que eles cada vez mais se parecessem com Jesus. Então, no batismo, a gente orienta, instrui, proclama o Evangelho, ensina as bases e as verdades da fé, e uma vez que a pessoa responde aquilo com o seu testemunho, a gente batiza. Por mais que se tenha o cuidado de fazer um curso preparatório, nós não conseguimos, não podemos ficar adiando o batismo indistintamente até esperar para ver se aquela pessoa se converteu mesmo, porque não era essa a prática dos apóstolos. Uma vez que alguém confessava a fé em Cristo, ela era batizada. Então, na parte do batismo, eu acho que nós não enfrentamos grandes problemas. A igreja continua batizando e faz isso bem. Mas o problema não é a gente se preocupar tanto se a gente está batizando certo ou errado, se a gente está batizando as pessoas que realmente se converteram e que são discípulos de Jesus. O problema é que quando elas mostram depois com a sua vida que não tomaram de verdade essa decisão, nós deixamos de tratá-las, nós deixamos de se ocupar com elas, de confrontá-las, de corrigi-las, de mostrar que o Evangelho tem um determinado jeito de ser. A vida cristã é de um determinado jeito e que a gente precisa se conformar a esse padrão bíblico. Então, aí talvez esteja a grande dificuldade da igreja. Aliás, muitos livros têm sido publicados sobre isso. O que é de fato ser um cristão? Tem um livro do John Stott que chama Como Ser um Cristão, um outro do Mike McKinley, que ele é Eu Sou Mesmo um Cristão? É a pergunta que ele desenvolve ao longo do livro. Então, são várias publicações mostrando que a gente precisa ter um crivo maior. A gente, obviamente, recebe aqueles que professam a fé em Jesus e a gente os aceita e os conduz para o batismo. Mas tão importante quanto isso, proclamando o Evangelho, que outras pessoas cheguem à fé e se liguem à igreja local, é importante que a gente as ajude a amadurecer e, de fato, demonstrar que estão ligadas a Cristo. Isso é parte fundamental da vida da igreja e não há outro meio de fazer isso senão pelo discipulado. E aí vem a segunda parte da grande comissão, quando Jesus diz que além de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é necessário ensinar a guardar, ensinar a obedecer. Então, isso é parte fundamental da obra da proclamação e do fazer discípulos. E aqui que está, talvez, a principal deficiência da igreja, ensinar a obedecer. Quando a gente lê ensinar a obedecer, a gente logo pensa em uma classe de escola dominical. A gente logo pensa em um estudo bíblico. E não que isso seja errado. Essa é parte, de fato, a necessidade desse momento de ser instruído, de ser ensinado formalmente numa classe, como é o nosso padrão de ensino. Mas ensinar a obedecer vai além disso. Ensinar a obedecer não é só eu fazer com que a pessoa decore textos bíblicos, mas é ensinar ela a obedecer, a guardar, como que ela aplica isso, como ela vive esses mandamentos na sua vida. E isso não pode ser ensinado só na sala de aula. Isso é também transmitir vida. Isso vai além de apenas repassar conhecimento intelectual. É a gente ensinar com a vida, com o nosso exemplo, na caminhada. E é assim que Jesus discipulou, e é assim que ele ensinou
a discipular. Não só transmitindo verdades, mas também transmitindo vida. O processo do discipulado não é apenas formativo, ele é transformador. Ou seja, não é apenas formar intelectualmente uma pessoa para que ela conheça as doutrinas bíblicas, mas que ela viva a partir das doutrinas bíblicas. E para isso ela precisa de referenciais. Ela precisa de olhar para alguém que está seguindo a Jesus para que ela saiba como é na prática, no dia a dia, no contato com a família, no trabalho, na faculdade, na escola, como é seguir a Jesus na prática, no dia a dia. Então, para isso, tem uma fala do Fabrício Freitas no livro De Volta aos Princípios que é muito interessante. Ele diz assim: por muito tempo temos entendido o discipulado apenas como estudos bíblicos doutrinários para novos crentes, enquanto que, biblicamente, discipulado é o processo inteiro de fazer discípulos por meio de relacionamentos. Jesus viveu isso de forma intensa com seus discípulos: convívio abundante, acolhimento, intercessão, zelo, ensino do Evangelho e solicitação de contas. Discipulado é muito mais do que o ensino cognitivo. Discipulado é a transmissão de verdade e vida. Então, é fato que com frequência grandes multidões seguiam a Jesus. A gente viu isso aqui também. O Evangelho de João mostra isso muito bem, mas eram poucas as pessoas que de fato eram discipuladas por Jesus. Jesus não discipulava multidões, ele discipulava alguns poucos. E dentre esses poucos tinham 12, e dentre esses 12 ainda tinham 3 para os quais Jesus passou até um pouquinho mais de tempo, né? Esteve mais perto desse, um núcleo mais íntimo de Jesus. Então, a gente vai, na nossa caminhada, na nossa vida, encontrar várias pessoas. A gente pode proclamar o Evangelho a todas as pessoas. A gente não só pode, como deve, em todos os lugares quando a gente estiver, a gente testemunhar sobre Jesus. Mas precisam haver pessoas com quem a gente está dedicando mais tempo. A gente está passando mais tempo junto e trabalhando mais intencionalmente para formá-la como um discípulo do Senhor Jesus. O evangelista Marcos destaca isso. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele não só chama eles para assistir uma aula. Veja que Marcos capítulo 3, versos 13 e 14 diz: chamou para si aqueles que quis, e eles vieram até ele. E ele designou 12, a quem também chamou apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Então, era mais do que apenas aprender numa sala de aula. Jesus, ele não abriu um curso de discipulado ali em alguma sala do templo em Jerusalém, abriu inscrições e ficou esperando as pessoas irem lá para saber um pouco mais sobre discipulado. Não, ele os chamou para estar com ele, ele escolheu pessoas e chamou essas pessoas para estarem com ele. Então, veja como que isso vai muito além de apenas um curso de formação para batismo. Discipulado vai muito além disso. É um processo que dura toda a vida, é uma jornada. Eu não diria que dura toda a vida com a mesma pessoa, mas haverão pessoas dentro na sua vida, na sua caminhada, que contribuirão para a sua formação, para o seu processo de você se parecer mais com Jesus. Assim como você vai também fazer isso por outras pessoas. E isso, todo o tempo a gente precisa estar submetido a uma relação de discipulado. Jesus fez isso, ele chamou os discípulos para estar com ele. Alguém pode então argumentar, diante disso, que falar: não, mas isso foi Jesus. Jesus é um caso específico, especial e único na história do cristianismo. Obviamente, é isso mesmo, mas Jesus é também o exemplo. Aquilo que ele fez é para que a gente o imite, para que a gente faça como ele fez. Então, se o método como Jesus discipulou os apóstolos pode nos parecer muito fora da curva, então olhemos para Timóteo e Paulo, por exemplo. É uma relação posterior que é uma relação de discipulado que talvez do Novo Testamento seja aquela mais evidente, mais clara, mais importante, para a gente observar. E há outro fator ainda interessante nessa relação de Paulo e Timóteo, que é a diferença de idade. A gente não consegue determinar com toda certeza
a idade deles, a gente não tem essa informação na Bíblia. Mas alguns comentaristas, como por exemplo Champlin, ele sugere que Paulo tinha por volta de 47 anos quando conheceu Timóteo, e Timóteo tinha 20 anos. Então, uma diferença de 27 anos. Às vezes, a gente vê que em alguns lugares o discipulado ele é encorajado somente por pessoas que têm afinidades, pessoas que têm idades parecidas, pessoas que fazem coisas parecidas. Não que isso seja errado, pode até funcionar e é uma coisa boa, mas não se limita a isso. Eu não posso entrar numa relação de discipulado só com aquelas pessoas que se parecem comigo. Paulo e Timóteo eram bem diferentes. Paulo era um judeu, Timóteo era um filho misto, de uma judia com um pai que era gentil. Então, eles tinham culturas diferentes, idades diferentes, moravam, histórias de vida diferentes, mas mesmo assim aconteceu ali uma relação profunda de discipulado. Paulo cita Timóteo várias vezes nas suas cartas. Em 10 das 13 cartas que Paulo escreveu, ele cita Timóteo. E se a gente fizer um recorte na segunda carta de Paulo e Timóteo, a gente vai ver mais nitidamente várias expressões que Paulo usa que refletem o nível de relacionamento que eles tinham, esse processo de discipulado não estava envolvido só um estudo bíblico que Paulo fazia com Timóteo regularmente. Era um convívio, era toda uma vida que foi compartilhada. Vou citar alguns exemplos aqui. Da segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz, olha, me lembro de vocês, capítulo 1, verso 3, me lembro de você em minhas orações. No verso 6 ele diz, eu impus as mãos sobre você, eu me lembro das suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Aí ele diz lá no verso 15, você sabe como todos da província da Ásia me abandonaram. Ou seja, Timóteo conhecia a história de Paulo. Capítulo 2, verso 3, ele diz para Timóteo, suporte comigo o sofrimento. Capítulo 2, verso 2, você me ouviu ensinar. Então, verso 3, versículo 14, capítulo 3, verso 14. Você sabe que é verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu desde a infância. Ainda mais, capítulo 3, verso 10. Você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Olha, essa não é uma relação apenas de professor e aprendiz, professor e aluno. É uma relação muito mais profunda e o discipulado é isso. É lógico que há necessidade da transmissão do conhecimento, do ensino bíblico, mas não para por aí. É mais do que apenas ensinar textos bíblicos, é ensinar a obedecer, ensinar a guardar. E foi isso que Paulo fez. E Paulo não fez isso apenas com Timóteo. A gente tem outras evidências sobre isso. Por exemplo, no capítulo 20 de Atos, verso 31, ele disse assim, lembrem-se dos 3 anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. Ou seja, Paulo estava investindo tempo e vida nas pessoas com as quais ele se relacionou. Na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 9, ele diz, o que também aprendeste e recebeste e ouviste e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Ou seja, Paulo não ensinou só com o ensino formal, mas que ele permitiu as pessoas verem o modo como ele vivia, Ele expôs a sua vida, ele caminhou entre elas para que eles pudessem saber como colocar na prática. É por isso que ele pôde falar, 1 Coríntios 11, 1, sejam os meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Então, a gente vê aqui que esse discipulado, a relação de discipulado, é muito mais do que apenas um ensino frio, numa sala de aula, sem relacionamento, onde a gente só se encontra ali aquele momento e depois não há nenhum tipo de conversa, não há nenhum tipo de mentoria, de tutoria, de aproximação, de influência. Não, o discipulado bíblico é um discipulado necessariamente relacional. Não tem
como você dizer que está discipulando alguém se você não conhece nada sobre a vida dele, nem ele sabe nada sobre a sua vida. Ele não te vê guardando os mandamentos, ele não observa a sua vida, vocês não caminham junto. Então essa não é uma relação de discipulado. Por isso que há essa necessidade da gente procurar promover o discipulado não a partir de modelos exportados da cabeça de alguém, mas da forma como que a Bíblia coloca. O modo como a Bíblia estabelece, esses parâmetros que a Bíblia estabelece para discipular. Bom, alguém pode pensar, né? Poxa, mas se é esse nível de relacionamento, obviamente você não vai conseguir fazer isso por muitas pessoas, porque a gente trabalha, a gente cuida da família, a gente tem os nossos compromissos, e como dedicar tanto tempo assim a outra pessoa? Como estar numa relação que exige tanto de nós? Isso não limitaria a propagação do Evangelho? Porque se a gente fizer isso, vai fazer com algumas pessoas. Eu não vou conseguir fazer muitos discípulos, eu vou conseguir ajudar algumas pessoas, porque tem que encaixar na agenda, exige tempo, gasta-se tempo. E alguém pode pensar, então como que a gente vai alcançar todas as nações? Como que a gente vai fazer discípulos de todas as nações se o grau de dificuldade, né, o investimento de tempo é tão grande? Bom, tem um livro muito interessante, A Formação de um Discípulo, do Keith Phillips, em que ele coloca uma tabelinha muito interessante comparando o trabalho do evangelista com o trabalho do discipulador. Ele supõe, né, fazendo apenas uma reflexão aqui, que o evangelista ele consiga falar de Jesus, levar uma pessoa todo dia aos pés de Cristo, ou seja, converter uma pessoa por dia. Enquanto que o discipulador consegue formar um discípulo por ano, ou seja, se dedica apenas uma pessoa o ano todo, trabalhando com ela, formando para que ela amadureça e possa fazer outros discípulos. Então, ele vai fazendo uma tabelinha, uma continha. No primeiro ano, o evangelista terá então evangelizado e convertido 365 pessoas. E o discipulador, então nós vamos ter 2 discípulos, aquele que está discipulando e o que está sendo discipulado. No segundo ano, nós vamos ter o trabalho do evangelista, 730 pessoas chegaram a Cristo. E no discipulado a gente vai ter 4 pessoas, porque aqueles 2, no ano seguinte, se dedicaram a outros 2. E aí multiplicou. E assim vai, ele vai fazendo o ano 3, ano 4, ano 5. E olha que interessante, ao final de 30 anos, o evangelista vai ter conseguido, né, converter, levar a Cristo 10.950 pessoas. Puxa, é bastante, né? Em 30 anos, quase 11 mil pessoas. Agora, na relação de discipulado, à medida em que um discípulo começa a trabalhar com outro discípulo, a conta vai para 1.073.741.824, ou seja, 2 vira 4, 4 vira 8, 8 vira 16, 16, 32 e assim vai até esse número que eu falei. Então, veja que a longo prazo, o discipulado ele é muito mais eficaz, eficiente, do que apenas o trabalho de cruzadas evangelísticas, porque elas atingem muitas pessoas, mas depois o evangelista vai embora e aqueles recém-nascidos ficam ali sem a nutrição, sem o cuidado, sem o acompanhamento. É lógico que essa é apenas uma reflexão, isso não retrata exatamente a realidade, mas a gente pode fazer essa conclusão de que é muito importante pregar o Evangelho, anunciar a várias pessoas, mas tão importante quanto isso é também ensiná-las a obedecer, porque senão elas vão desviar do caminho. Aquela mensagem que foi plantada no coração, como diz a parábola do semeador, vai ser roubada e elas vão acabar retrocedendo na fé. Por isso é muito importante não apenas levar as pessoas a Cristo, mas, sobretudo, ensiná-las a obedecer tudo aquilo que Jesus ensinou. Para concluir, tem as palavras de Paulo em Colossenses capítulo 1, versos 28 e 29, onde ele mostra assim muito, de uma forma bem clara, o que é essa relação de discipulado. Ele diz assim, a ele
anunciamos, advertindo e ensinando todos com toda a sabedoria, ou seja, a Ele Jesus, né? Nós anunciamos Jesus, advertindo e ensinando todos com toda a sabedoria, para que possamos apresentar a todos maduros em Cristo. Para isso eu trabalho arduamente, lutando com toda a energia a qual Ele faz atuar em mim com poder. Ou seja, Paulo está reconhecendo aqui que o trabalho de discipular, de apresentar as pessoas maduras em Cristo, exige trabalho árduo, um gastar de energia, né? Um investimento de energia para que outras pessoas também se tornem seguidores de Jesus. Então, essa palavra luta aqui também pode ser traduzida como agonia, né? E discipulado é isso mesmo, exige muito esforço e amor pelo próximo. Trata-se de um profundo interesse pelos outros irmãos, pelo crescimento dos nossos irmãos em Cristo. E se essa não é a nossa principal preocupação, irmão, certamente nós nos desviamos do nosso propósito, da grande comissão. E é por isso também que apenas discípulos podem fazer discípulos. Por quê? Porque é um trabalho árduo, porque exige muita dedicação, exige muito amor, exige muita entrega pelo outro. E por isso que nós vamos, na sequência, então, falar de como as características do discípulo contribuem no ato de discipular.